Olá, queridos, bom dia, como é que vocês estão? Hoje eu queria falar com vocês sobre milagre. Vocês acreditam em milagre? Você precisa de milagre? Então eu queria que você prestasse atenção no texto que eu quero ler com vocês. Se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 6 e verso 7. Olha o que essa passagem nos ensina. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: "Traga-me mais uma." Mas ele respondeu: "Já acabaram." Então o azeite parou de correr. Até aqui. Nessa passagem, uma esposa, uma viúva de um discípulo de Eliseu, ou um pastor possivelmente, foi procurar Eliseu porque o marido havia morrido e ele havia deixado uma dívida. E o credor do seu marido estava indo à sua casa cobrando a dívida para ela. E como ela não tinha como pagar, ele disse: "Olha, me dá então seus 2 filhos", é o que ela tinha, "e eles me servirão como escravos e eu então deixo a sua dívida para lá." Ela, desesperada, procurou Eliseu. Eliseu perguntou para ela: "O que você tem em casa?" Ela disse: "Eu tenho um pouco de azeite." Eliseu então disse para ela assim: "Olha, você vai na vizinhança, pega o máximo de vasilhas que você puder e enche com o azeite que você tem em casa todas essas vasilhas." Ou seja, um milagre de nunca terminar o azeite. E o texto diz que ela foi enchendo. Ela pegou um monte de vasilha, trancou a porta dela com os filhos e começou a encher. Pegou aquela vasilha de azeite que não acabava, ia enchendo cada vasilha que ia chegando nova. E o texto diz que enquanto havia vasilha, o azeite não parava. Quando chegou na última vasilha, ela falou: "Me traz mais uma vasilha." Os filhos disseram: "Mãe, acabou as vasilhas." Então o azeite parou de cair. Bom, eu queria dizer para vocês algumas coisas importantes. Por que o azeite? O azeite naquela época era um bem muito importante. Pelo menos para 4 utilidades o azeite era usado. Para uso medicinal, o azeite era usado para poder fazer a iluminação, era lamparina, era feita de azeite, né? Não tinha luz naquela época, então o azeite era importantíssimo. O azeite era usado também para os encontros religiosos, e aquele era uma cultura extremamente religiosa. E em quarto lugar, o azeite era também usado para alimentação. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: Eliseu deixou na mão daquela mulher para que ela definisse o tamanho do milagre que ela queria viver. Como assim? Ele não disse quantas vasilhas aquela mulher deveria pegar. Ele disse: pegue o máximo de vasilhas que você puder. O que Eliseu estava dizendo para ela? Dizendo o seguinte, que a nossa fé, ela define o nosso alcance. O nosso milagre é proporcional à fé que a gente vai utilizar. O que eu quero dizer para você é que nós, muitas vezes, deixamos de experimentar grandes coisas da parte de Deus porque nós não acreditamos o suficiente. Muitas vezes, nós não deixamos que a fé no nosso coração assuma o controle de maneira que a gente viva grandes experiências com Deus. Deus faz milagre, Ele realiza milagre ao longo da vida, mas o tamanho do nosso milagre é proporcional à nossa fé. Portanto, o que eu queria dizer para você é o seguinte: eu não sei o tamanho do milagre que você precisa. O que eu sei é que a tua fé vai definir o tamanho desse milagre. Portanto, se você quiser viver grandes experiências com Deus, seja uma pessoa ousada. Acredite no impossível. Deixe que Deus vá fazendo o resto. Se aquela mulher tivesse pego mais vasilhas, ela teria muito mais azeite. O azeite que aquela mulher conseguiu reunir ali deu para ela uma condição de vida maravilhosa para pagar a dívida dela e ainda sobrar azeite. O que eu quero dizer é que Deus quer fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida, mas a gente precisa acreditar, precisa ter ousadia, que Deus possa falar ao teu coração e que você possa acreditar que o milagre existe e que Deus quer realizar nas nossas vidas. Diariamente Ele tem feito assim. Tenham todos um ótimo dia, fiquem com Deus.